Olá, boa tarde, queridos amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma tarde de Refletindo com Chico Xavier. Hoje, no nosso 18º dia, nós estamos já recebendo a nossa querida Evelyn. Gabriela Mulher, seja bem-vinda. Vamos trazer a nossa querida Evelyn. Cadê a Evelyn chegando, aguardando? Olá! Olá, boa tarde. Boa tarde, prazer conhecê-la. Prazer é meu de estar aqui. Na verdade, virtualmente, porque presencialmente a gente não se conhece também, né? Só das nossas lives. É verdade. Ainda não, mas quem sabe um dia, né? Com certeza, isso vai acontecer com certeza, viu, Evelyn? Eu estava falando até para o pessoal que já imaginou quando todos nós, a gente se encontrar, que festa que vai Ah, ser? eu quero esse encontro. Eu quero esse encontro agora. Agora não Nossa, dá, né, por causa da situação, mas quando passar eu quero. Nossa, vai ser uma coisa fantástica. Todos nós que a gente se conheceu por esses, né, por essas lives, por esse mecanismo tão importante. E olha, Evelyn, é uma alegria muito grande você ter aceito estar com a gente aqui também. Ao nosso querido André Pádua, Patrícia, sejam todos bem-vindos. E Bem, boa eu, tarde, fi- pessoal. eu conheci você, né, Evelyn, pelas lives do nosso querido Marlon. E desde que você apareceu, eu falei, eu senti alguma coisa no ar. Falei, não, tem alguma coisa estranha. Eu faço assim com um monte de gente, viu, Evelyn? Não foi só com você, não. Eu fiz assim com a Monique, eu fiz assim com a Babi, com a Flávia, indiretamente, que a Flávia também já tinha começado. Aí eu fico lá, hashtag Evelyn no home office. E aí foi. A hashtag foi. Uma hora saiu. Eu falei que saía, não falei? Ela Falou. veio. Mas eu não sei, é uma coisa meio estranha que eu fico assim meio. Percebo que a pessoa, assim, vamos supor, tem potencial, né? Não sou nenhum caça-talentos, não, tá? Pode ficar tranquilo. Eu percebo que a pessoa tem potencial e às vezes a pessoa gostaria de ir além. Foi aí assim que aconteceu com você. Eu via todas as suas reflexões que você fazia com o Marlon, né? E realmente vocês formam uma dupla dinâmica fantástica ali. Eu acho que. Olha, eu sou suspeito de falar, mas quando, por exemplo, eu vejo que tá ou só você ou só o Marlon, parece que falta uma outra parte, né? É, não, realmente. Acho que talvez até porque a gente já começou o projeto das lives juntos, né? Então, parece um pouco estranho realmente. Eu acho que todas as lives que eu me lembro de ter feito no Instagram, tirando as que ele não pôde participar, ele sempre estava ali, né? Então, nos dias que ele não tá, eu fico meio assim. Porque realmente falta alguém para conversar e a gente fica realmente numa troca. E é uma coisa muito natural, porque diferente de como a gente está aqui agora, eu falo que a gente se conhecia antes da internet, né? No caso, Sim, antes de criar o Estúdio, a gente já se conhecia pessoalmente. Então, realmente fica uma dinâmica muito natural nossa de como quando a gente está conversando mesmo, sabe? é. E o Marlon é Então, uma pessoa realmente. tão querida, nossa, eu conheci o Marlon pelo home office, né? E aí com o contato que ele teve com o Vitor, fez uma entrevista também. Aí no dia que ele fez a entrevista com o Vitor, eu conversei com ele, né? Assim, e eu acho tão interessante essa troca que a gente tem de trazer um convidado, assim, porque a gente, por exemplo, eu assisto a live de vocês, a gente participa, a gente está interagindo, tudo mais, como os nossos amigos estão aqui também conosco. Mas aí eu tenho a oportunidade de estar falando com você. E essa troca é tão prazerosa, traz uma energia tão gostosa, né? E faz um bem danado, só posso dizer isso. E eu fico É muito feliz, verdade. né, que a gente está fazendo esse trabalho, porque eu falo assim, se cada um pudesse fazer dentro de um determinado horário, a gente assiste um, assiste o outro, e de repente, ó, eu vou entrar na live de vocês, de repente naquela hora vocês falaram uma frase, uma palavra, que é exatamente aquilo que eu estou precisando. Então, vale para várias pessoas, né? Ó, nós estamos aí com a Flavinha, com a Babi, a Cleia, nossa querida amiga de Uberaba, tá? Um dia você for a Uberaba, procura a nossa amiga Cleia,
que ela é do Grupo Espírita da Prece, ela é dirigente e fundadora da Mocidade Francisco Cândido Xavier. A Flávia é uma querida amiga, esteve aqui já com a gente, e ela falou que está sempre à disposição dos nossos queridos, quando forem ao Uberaba, para recebê-los, inclusive no dia da Mocidade, que é de sábado à tarde, 3 da tarde, pode chegar lá no Grupo Espírita da Prece, que ela vai estar também recepcionando a todos lá. O nosso André está falando que amanhã volta com a programação no Espiritista. O Evelyn, eu conheço você muito superficial, né? Sei que você faz parte do Espiritude, que é amiga do Marlon antes das lives, né? Mas quem é você? Fala pra gente. Se eu sei que você está em BH, né? A terra do Haroldo, né? Isso. Então, Mas você é carioca, né? eu tô em BH, mas eu não sou daqui. Eu sou do Rio de Janeiro. Até acho que deve dar para perceber, porque pelo jeito que eu falo, esse fiado carioca não tem como não saber, né? Então, eu sou do Rio. Na verdade, uma cidade chamada Nilópolis, que é bem colada com a capital. E eu sou espírita desde que nasci, sabe? Minha família já é espírita, meus pais, meus avós, todo mundo é espírita. E então eu fui criada nesse meio, cresci acostumada com a ideia de trabalhar no centro. E realmente, desde bem nova, eu gostava de ajudar e tudo mais. Foi uma coisa que sempre realmente me deixava muito feliz. Eu gostava de estar envolvida. Eu nunca fui. Eu era uma pessoa muito ativa, sabe? Então, eu não gosto de ficar parada, ver todo mundo fazendo as coisas e eu não estar fazendo nada. Isso me incomoda. E aí, eu comecei a trabalhar. E aí, foi mais ou menos isso. Trabalhava com um grupo de jovens da mocidade. Trabalho na evangelização lá também. E lá no Rio de Janeiro, a gente tem o encontro do carnaval, que é a Comerge, né? Que é o encontro de mocidades que acontece no período do carnaval. E foi lá nesse encontro que eu conheci o Marlon. E aí a gente se conheceu, só que a gente, assim, hoje vocês vendo a gente talvez pelas lives, você deve pensar, nossa, eles eram super melhores amigos, mas não. A gente literalmente só se conhecia de dar oi e tudo mais. Só que a gente começou a trabalhar junto no grupo de teatro, né, que é o Amigos em Cena atualmente, é o grupo que a gente faz parte. E a gente começou a trabalhar lá no teatro, e aí fomos nos aproximando. E aí e aí, nesse meio tempo, eu mudei para Belo Horizonte, eu vim para cá para estudar. E aí aconteceu esse ano a pandemia que chegou, né? Que não estava nos nossos planos. E quando a pandemia chegou, aconteceu um efeito, assim, que eu acho que ninguém tinha planejado. A gente não tinha planejado, mas com certeza a espiritualidade já estava orquestrando para a gente, né? Que foi que o grupo de teatro começou a fazer muita chamada de vídeo, entendeu? Cada um estava num canto, porque também todo mundo é de uma cidade diferente, e a gente começou a se reunir por chamada de vídeo. E foi aí que eu fui ficando mais próxima do Marlon. E apesar de a gente já ter esse trabalho junto, a gente não se falava muito fora do meio espírita ou coisa do tipo. E aí foi quando a gente começou a se ficar mais próximo, e aí o Marlon, diferente de mim, que sou... Diferente Oi? de mim, que sou uma pessoa mais tímida, que, tipo, quando tô no grupo que não conheço, fico mais quieto. O Marlon não. O Marlon já chega falando com todo mundo. O Marlon, ele é muito comunicativo, né? Quem Demais, conheceu o Marlon aí já tá sabendo disso. O ele é Marlon não entende fantástico. o que significa timidez. Ele Realmente. é envolvente, né? O Marlon é uma pessoa envolvente, assim, olha, Com fantástico. certeza. E aí ele se envolveu, foi parar no home office, aí ele contando, gente, vou participar do home office. Que legal. E aí foi quando ele começou a, pelo home office, receber seguidores. Só que a página dele do Instagram é uma página que ele também usava para o trabalho. Então ele não queria misturar muito as coisas, ele decidiu criar um espaço que ele pudesse focar mais no espiritismo. Foi quando ele criou a página e falou assim, Evelyn, você quer fazer comigo? Porque eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser tímida, eu sou muito mexedora do Instagram. Que Eu sou essa legal. pessoa que tem 1 milhão de contas, eu faço um monte de coisa no Instagram. E foi aí que começou aqui, a gente começou. Aí veio o desafio dos 21 dias, e aí eu morrendo de vergonha comecei a fazer as lives, mas saiu, e acho que agora já tô aqui assim mais à vontade. Agora eu falo pra caramba também, se deixar.
Que legal. A Babi falou que dá muitas gargalhadas com vocês pela manhã. Realmente é um papo tão franco, tão gostoso que vocês, né, vão levando, assim, tão solto, né? Acho legal isso também. É Ô, Evelyn, verdade. e depois de tanto ficar buzinando em você, né, você foi no home office e realmente eu fiquei surpreso com a sua apresentação no home office, tá? Porque, vamos supor, eu vejo você... Não, é sério, eu vejo você aqui, mas lá você... Eu falei para o Marlon, o que é aquilo? Ela, muito mais do que você já estava fazendo aqui, você deu, assim, nossa, uma apresentação fantástica no home office. Por isso que eu comecei a falar de novo, né? Lançar de novo a hashtag. Você tem previsão de É voltar? Quando você verdade. volta? Eu tô devendo voltar lá, né? Mas acho que Precisa volto para dar ali uma com calma. reciclagem também, né? Precisa. Eu falo assim, você não tem que ir toda semana, mas digamos, cada 10 dias, né? Ó, eu aqui de novo, né? Oi, gente, voltei. Eu vou voltar. Acho que. Assim, esse mês não, porque esse mês está acabando já, né? Semana que vem já é dezembro. Mas Sim, antes do ano acabar, já estarei lá de volta, gente. legal. Fiquem de olho. Que bom, eu gostei muito. Gostei de participar com vocês, né? E a Babi tá fazendo a propaganda, que já já tem uma live com a Martiele do canal Espiritize, às 19 horas, a estreia dela. Depois a gente vai lá, Babi. Pode ficar tranquila. A Babi é uma querida companheira que, na verdade, eu conheci. Olha que interessante. A Babi, eu estava pelo meu outro perfil do Instagram, a Babi foi a centésima pessoa da minha live, que se inscreveu, né, do meu perfil, que estava me seguindo. E aí eu comecei a interagir com ela, agradeci a ela especificamente, acabei conhecendo, e aí falei, quer participar dos desafios? Aí foi, e a Babi está aí também se deslanchando também. Agora nós estamos com um projeto em comum, nós vamos lançar dia 1º de dezembro, que é pelo Encontro Espírita, que sou pelo meu perfil, da Flávia, que é a amiga espírita, da Babi, Ser Espírita, e do Anderson, Gurizada Espírita. E por falar do Anderson, o Evelyn, depois entra lá no perfil do Gurizada Espírita, assiste a live que o Anderson fez ontem. Olha, emocionante. O Anderson fez, ele começou cantando uma música que ele compôs uma música para a mãe dele, que está no mundo espiritual. Foi uma live tão tocante, tão... Olha, eu recomendo a todos aqueles que puderem assistam, que vale muito a pena. Essa live que o Anderson fez ontem, eu fiquei impressionado. Eu falei, Anderson, com certeza sua mãezinha estava ao seu lado naquela live que você fez ontem. Foi muito envolvente. A música que ele fez para a mãe dele também, nossa, linda. Recomendo sim, Já tá? tô vendo que ontem foi o dia das lives emocionantes, né? É. Porque eu entrei também um pouquinho na live da Flávia, né, da amiga espírita, e ela também colocou um áudio de Chico, né, e muito bonito também a mensagem. Eu falei assim, gente, ontem foi um dia... Porque assim, Esse áudio aí foi gentilmente cedido pela nossa querida Cleia, lá de Uberaba. Ela passou para mim 4 áudios com desse livro que a Flávia está fazendo. E como eu vi que era o livro que a Flávia estava fazendo, Flávia, olha, eu vou te passar, a Cleia me passou. Perguntei para a Cleia falou, não, pode divulgar sim, não tem problema. Eu acho que quanto mais a gente divulgar, melhor, né? Acho que esse é o nosso objetivo. O Evelyn, nós escolhemos, né, uma mensagem muito pontual. Eu vou ler a mensagem e aí depois a gente vai batendo um papo sobre ela. A mensagem é intitulada Melindres. Está no livro Sinal Verde, de André Luiz. É uma mensagem relativamente curta, mas eu acho que ela tem uma profundidade enorme, como sempre, né? E ela diz assim, Melindres, não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama, agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro.
Eu pergunto para você, Evelyn, você já se melindrou alguma vez? Nossa, que pergunta, hein, Luiz? Essa pergunta que se faz assim? Quem não, né? Olha, quem não? Pois é. Eu vou admitir que eu era. Assim, eu não vou dizer que eu não sou mais em nenhum momento, mas eu acho que eu já fui um pouco mais do que eu sou agora. Teve uma época que eu me lembrava muito fácil com qualquer coisinha que as pessoas falavam ou faziam pra mim, ou perto de mim. Isso não é saudável, né? Porque acaba que quem sai prejudicado é você também. Você que fica muito triste o tempo todo, seus dias ficam mais difíceis, mais pesados, né? Então, realmente é complicado. Eu falo que assim, né? O melindre, sabe, o cerne dele, sabe qual que é, né? É o orgulho. O orgulho, com Porque, certeza. porque quando você se melindra, por exemplo, né? Nós estamos, eu e você, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto. Aí eu chego, Evelyn, eu tive uma ideia fantástica, né? Eu vou apresentar a minha ideia e falar, Luiz, eu não achei tão fantástica assim. Realmente, às vezes, a minha ideia não é tão fantástica assim. Eu achei que a minha ideia fosse. E você, com a sua sinceridade, falou, não, Luiz, eu não achei a sua ideia assim tão fantástica. Eu acho que a gente podia pensar um pouco diferente. Aí eu falo, nossa, mas que coisa, né? Tive uma ideia tão linda, tão maravilhosa, a Evelyn jogou um balde de água fria. E nem dou ao luxo de pensar pela sua ótica, pela sua visão. E se você já não aceitou a minha ideia, então tá bom. Eu vou e vou fazer sozinho. É o que acaba acontecendo muitas vezes. E a gente percebe muito nas casas espíritas, e a gente fala que o espírita é um melindroso por natureza. Quantas casas espíritas, eu posso falar aqui por Araraquara especificamente, surgiram de uma única casa espírita que de repente surgiu alguma dissensão, um pensamento diferente. Vem, por exemplo, alguém quer colocar uma posição, aquela pessoa já não aceita aquela posição e já, não, então tá, vou montar meu centro. De certa forma, acaba sendo bom, porque a espiritualidade, a gente fala assim que a casa espírita não é para ter aqueles grandes, o centro único, majestoso, ou só um centro na casa, mas ter vários. Então, quando a casa, às vezes, acaba acontecendo isso, uma dissensão de um grupo, é, de certa forma, um mecanismo que a espiritualidade utiliza para que mais novas casas vão abrindo, talvez na periferia, naquele local que necessita, e utiliza, às vezes, do próprio melindre daquele trabalhador para que ele possa fazer, né, dar sequência a um trabalho. A Cleia dizia também, ó, exatamente, aqui tem muitas casas por causa dessa razão. Cleia, eu acho que todas as cidades acabam acontecendo Aqui isso. já tem pelo menos uma casa que surgiu dessa forma, né? Sim. E é Por isso que eu aquela falo. coisa, né? Igual aquela Pode falar. passagem é que o escândalo é necessário, mas é daquele que fizer o escândalo, né? Então acho que acaba sendo um pouco disso que recai também. Foi um mal, se fez necessário e, obviamente, a espiritualidade, que tu sabe, usou as nossas próprias mesquinharias, os nossos melindres pro, pro bem, no fim das contas. Mas o ideal é que a gente não precisasse seguir por essa rota. O ideal é que a gente conseguisse criar outras casas espíritas baseadas no amor e não no orgulho. Perfeitamente. Sim, perfeitamente. Vamos supor, você tem uma casa espírita. Fala, gente, lá em determinado bairro, aquele bairro carente, vamos montar um núcleo lá? Sim, vamos montar um núcleo lá, mas pensando no amor, não pensando na dissensão, né? Ah, eu vou e sai com o narizinho empinado, né? Verdade. Até porque eu conversava com meu pai um dia desse, eu falava assim, é, muitos lugares estão enfrentando problemas com dificuldade de arrumar trabalhadores para casa espírita, né? Tem casas espíritas que estão quase fechando por falta de trabalhadores. E eu ficava falando assim, pai, eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo que às vezes centros que têm trabalhadores não se juntam para ajudar aquele outro. Fica todo mundo naquela bolha. Ah, não, mas é a minha casa espírita, eu tenho que trabalhar na minha casa espírita. Por que a gente não une forças? E aí, assim, aquela casa espírita que fica no bairro mais carente, talvez
ser o nosso braço voltado à assistência social, enquanto a outra casa vai ser o braço mais voltado à mediunidade, não sei, né? A gente podia estar unindo forças e a gente fica, às vezes, se repartindo por motivos bobos, né? Eu posso falar também por outro lado. Agora eu vou falar já nesse lado que você disse. Aqui em Araraquara, tem algumas casas espíritas que fazem esse trabalho, por exemplo, principalmente na campanha de arrecadação de produtos para cestas básicas das famílias assistidas. Eu conheço uma casa espírita aqui em Araraquara que os frequentadores, eles são, digamos, eles têm uma condição melhores, então o dirigente chega lá para eles e fala assim, olha pessoal, nós estamos fazendo uma arrecadação hoje para aquela determinada outra casa que atende não sei quantas famílias. Então essa semana, quem puder, é para aquela outra casa. Eu fui lá fazer uma palestra uma vez, eu fiquei impressionado com essa atitude da casa. E realmente ela não estava pensando no umbigo. E quando a gente pensa no umbigo, eu falo que muito de nós, eu falo essas questões para a gente fazer a reflexão para a gente mesmo. Quantas vezes nós não pensamos com o umbigo do nosso umbigo? É primeiro eu, depois eu, e se sobrar um tempo ainda para mim, e ainda vá lá em 19º lugar, aí para o outro, vai, se sobrou um pouco. Esse egoísmo centrado, que nem a Cleia falou, é muito personalismo às vezes. E eu lembro que tem uma casa espírita aqui que eles seguem um preceito que eu acho tão interessante, que eles falam assim, que eles não estão filiados a nenhuma federação, a nenhuma USE, nenhuma associação, nada. Eles se vinculam a 3 pases. Jesus, Kardec e Chico. E fazem um trabalho fantástico e magnífico. Eu não vou ficar declinando o nome para também não criar, né, nem criticar, nem falar, né, mas só para você saber também, eu fiquei impressionado com esse movimento que é positivo. Então você não tem que estar vinculado, eu estou aqui, então se você é de uma associação, você não pode... O amor é universal. Jesus não criou dissensões, né? Se você pertence à federação ou se você pertence... Por exemplo, aqui em Araraquara tem 2 grupos, por exemplo, tem a federação, tem a USE e tem a Aliança. Mas os jovens que têm se reunidos aqui em Araraquara, quando tem um encontro chamado EMEARA, eles se reúnem por meio de um grupo, Encontro de Mocidades Espíritas, que tanto os jovens da USE como da Aliança se unem, independente de roupagem, de rótulo. Eu acho isso muito legal. Eu acho legal a gente saber que já existem esses exemplos, né? Porque realmente, às vezes, é muito fácil a gente olhar pelo lado, por exemplo, que a página nos mostrou dos melindres, né? A gente olha o melindre e a gente fala assim, conheço várias casas que são assim. Mas vamos fazer um esforço também de buscar os exemplos positivos, porque eles existem, eles estão por aí. E acho como as notícias de... para eles, mas acho que a gente está dando chance do bem acontecer, né? É como as notícias de jornal. Se você for olhar o jornal, só vai ver notícia ruim. Mas vamos procurar boas notícias. Será que não existe nada de bom acontecendo no mundo? Só, né, desgraças, ódios, dissensões? E não é bem assim. A gente sabe que o bem predomina, digamos, na maioria dos corações. E nós, por exemplo, não questão de puxar, né? Quando a gente se propõe a fazer um trabalho de divulgação da doutrina, a gente está sendo um instrumento. Não para ganhar louros, mas para a gente aprender com aquilo que a gente está falando. É verdade. Isso que você falou sobre as notícias, eu acho muito legal. Tem uma página, eu vou indicar ela aqui, mas ela não é espírita, ela só é uma página que eu gosto bastante aqui no Instagram, que chama Razões para Acreditar. Ela é uma página que reúne notícias, só que só notícias boas. Então, você entra na página e ela, assim, é muito legal. Você passa, assim, 2 minutos descendo o feed, lendo as notícias da página, você sente que o mundo, assim, nossa, o mundo tem jeito. Então, acho que todo dia que eu vejo uma notícia que me deixa muito para baixo, eu entro nessa página, ela 100% me melhora o meu ânimo, porque são muitas coisas boas que estão acontecendo que a gente nem imagina. Porque elas, às vezes, não são circuladas com a mesma intensidade, né, que as notícias ruins. Essa então, é uma página legal para você seguir antes de dormir.
para você ler, né? Porque Sim. é aquela questão, né? Se você vai assistir um filme de violência, tudo mais, ou de terror, como é que vai ser seu sono? Então, quando você pega essa daí também, vai te dar um sono tranquilo. Você vai ver, nossa, o mundo está melhorando, tem bastante gente fazendo algo de bom. E eu lembrei até uma parte aqui nessa mensagem do André Luiz, que ele coloca assim, né? Que cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. E eu lembrei daquele desenho, você já deve ter visto, duas pessoas olhando para um número, uma dizendo é 6, a outra dizendo é 9. Né? Sim, eu vi um O parecido, ângulo só que era com uma casa. é Era uma uma casa casa? que era de duas cores. Ah, E sim. aí quem via de um lado via, sei lá, amarela e do outro lado via azul. E aí as pessoas discutindo horrores. Só que você tinha que dar uma volta na casa para entender que ela era das duas cores mesmo, né? Sim. Mas essa do 6 e o 9 é muito fácil, né? Você vê o 6, né, por exemplo, assim, e aí você muda a posição, você está vendo o 9, eu estou vendo o 6, e é o mesmo número. É só o ângulo diferente que você está vendo. Então, a gente saber que o outro tem que ter a liberdade de falar, de manifestar aquela opinião. E que você, necessariamente, não precise concordar com ele. Mas você dê a oportunidade dele manifestar a opinião dele. Isso é muito importante. É verdade. E, inclusive, a própria página traz aí que quando a gente não deixa o outro manifestar a opinião, a gente perde um pouco a chance de aprender, né? Que ele diz que o melindre, quando a gente simplesmente se fecha, o outro fala alguma coisa, a gente já vai logo ficando magoado, já vai ficando acuado, aí a gente deixa de aprender, às vezes, com um ponto de vista que seria muito rico e importante pra gente. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que está vendo de fora a situação, para conseguir resolver aquilo que a gente está passando, né? É, porque quando você fica muito centrado em você, no seu problema, você não consegue enxergar. É como se você tivesse, por exemplo, a gente tivesse numa planície e tem uma montanha na sua frente. E você estivesse olhando para trás da planície, mas para frente você visse a montanha. E você olhasse só para ela e falasse, não tem mais nada para frente. Então a visão da gente acaba sendo limitada. Você tem que se permitir subir o alto daquele morro para você ter uma visão mais ampla, que você vê que, na verdade, tem algo muito além. E a gente abrir a possibilidade de crescer e de conhecer. Porque às vezes a gente se fecha naquelas posições herméticas, o que eu falo, toda posição extremista não é certa. Você falar, é pau ou é pedra? Tem até uma mensagem, acho que não me engano, André Luiz, que fala, se uma pessoa fala que é pau ou é pedra, é justo você aceitar que ela fale se é uma coisa ou outra. Agora, se ela pega o pau ou a pedra para ferir, aí já é diferente a questão. É muito pontual nessa situação, né? Sim, sim. Achei bem legal esse exemplo do pau e da pedra. Porque realmente a gente entender que o outro tem pontos. Eu acho que há uma diferença, e de vez em quando eu vejo o pessoal levantando esse debate, né? A gente tem a questão do. A gente até comentou, na verdade, eu e o Marlon a gente comentou sobre isso na live hoje mesmo. A gente estava falando sobre o que Jesus fazia. Jesus ele era severo com o erro, mas ele era amável com quem erra, né? Sim. Então, o pessoal que estava de manhã lá, ou que já viu outras lives nossas, já comentou desse exemplo. E é um pouco isso, né? A gente não pode cair naquela de ser, tipo, alguém que, por exemplo, está sendo intolerante. Você não vai suportar a intolerância. Mas nem por isso você vai vir com as 4 pedras na mão Do para intolerante. atacar o intolerante, né? Porque o que falta na pessoa intolerante não é mais ódio, é amor. Então, Sim. é o que a gente precisa dar a ela. A gente precisa mostrar a outra face. E isso é muito poderoso, né? Eu falo assim, você tem que sempre aberto a aprender. Porque, principalmente quando as pessoas vão chegando a um certo tempo, vão assumindo posições rígidas, aí fica muito difícil para ela aceitar qualquer posição diferente. Eu vou dar um exemplo muito pontual, né? Eu tenho uma tia que tem 80 anos. E ela estava com um probleminha na televisão dela e a gente foi lá na empresa aqui para conversar sobre isso.
E aí fala, ah, não, realmente, já está com o canal digital, agora tem o canal HD, vamos mudar o pacote, tá, para melhorar. Ah, realmente, minha televisão está muito ruim. Aí chegou lá o técnico foi lá, e ela estava acostumada só de mudar, vamos por canal, um exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí mudou todo o padrão. Tem que ser 544, 540. Mas eu vou ter que digitar tudo isso. Falei, vai. Tem que abrir a mente, falei. Né? Para você ter uma conexão de melhor qualidade, você tem que sair do número 1, 2, 3 e passar para uma qualidade HD, por exemplo. Né? Então, para isso, você tem que fazer um esforço. Fazer um esforço, digamos. Você não vai digitar, mas apertar só o número 1 vai pular o canal automaticamente. Você vai ter que digitar mais números para ter uma qualidade melhor. E assim também a gente tem que ser aberto. Porque se a gente ficar fechado só naquele conceito hermético, fechado, a gente não consegue crescer e progredir. Sim, uma vez eu ouvi uma frase lá na reunião de mocidade, que ela era assim, aprender é o constante ato de desaprender. Sim, porque nossa, isso, né? fantástico. Quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente precisa desaprender outra coisa que a gente já sabe até então. Então, assim, quando a gente aprendeu que a Terra era redonda, a humanidade, no geral, aprendeu que a Terra era redonda, ela teve que desaprender a ideia que ela tinha antes daquela Terra plana. E se você navegasse até a borda, você caía. Sim. Se bem que ainda tem umas teorias ainda, né? Mas deixa pra lá. Deixa pra lá essas teorias, não vem ao caso, né? Mas eu achei muito legal quando eu ouvi essa frase, porque todo dia, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que pensar assim, o que eu vou ter que desaprender para aprender isso? Isso é uma coisa legal. Ah, eu quero amar mais ao próximo, então eu tenho que desaprender o meu egoísmo. Porque não dá para eu amar o outro sendo egoísta. Não dá para eu me colocar no lugar do outro se eu tô sendo egoísta, se eu tô querendo o melhor para mim o tempo todo. Eu vou ter que aprender a deixar esse egoísmo ir embora para deixar o amor ao próximo surgir, né? E realmente aí você sai, que a Mitico colocou, você sai da zona de conforto. Porque a gente se acostuma rapidamente à zona de conforto. Eu tenho um exemplo muito pontual, né? Eu trabalhava em São Carlos, que é aqui perto, e num determinado momento eu tinha um horário de trabalho, vamos supor, das 8 às 5. Aí aconteceu uma situação que uma contenção de despesa teve que reduzir a jornada. Reduziu a jornada, passou a ser da meio-dia às 6. Quando mudou esse horário, me atrapalhou, porque eu tinha compromisso para pegar o Vitor de escola, umas coisas assim. Me atrapalhou bastante. Aí eu fiquei incomodado. Ah, mas que coisa, não sei o quê. Reclamei. Bom, chegou um ponto e me adaptei. Me adaptei a essa fase. Não deu questão, 3, 4 meses, voltou ao horário normal. O que eu fiz? Comecei a reclamar que voltou. Eu falo, o ser humano é eterno insatisfeito, né? Eu falava o tempo todo, né? O pessoal passava o ano, todo ano a gente reclamava. Nossa, mas eu precisava de mais tempo livre. Nossa, eu queria ficar em... o meme que eu mais gostei. Eu queria um feriado que emendasse do carnaval até o Natal. Mandaram uma quarentena. Vocês estão em casa do carnaval até o Natal. E aí agora tá todo mundo reclamando. Ô Evelyn, é melhor tomar cuidado com os seus desejos, porque eles podem acontecer. Jogou para o universo, ele devolve. Pediu, tá aí. E é engraçado uma questão muito pontual, não sei se você percebe também isso, né? Por exemplo, faz tempo que não chove aqui. Né? A gente tá período meio de seca aqui. Aí o que acontece? Não chove, todo mundo reclamando que não chove. Ó, deu uma semana de chuva. Oh, meu Deus, não para mais de chover? É mais ou menos isso, né? A gente quer, na verdade, reclamar. Né? Eu acho muito engraçado, porque reclamação é um jeito que a gente puxa conversa na rua. Você pode pensar nisso? A forma mais fácil de puxar conversa com alguém estranho no ponto de ônibus, na no padaria, elevador, onde você esteja, é reclamando. Reclama do governo, reclama do que está muito quente, reclama de qualquer coisa. Uma hora você vai fazer um monte de amigo. Mas tudo na mesma vibe, né?
Esse negócio de reclamar, eu comentei outro dia numa questão da fila de banco, né? Você está às vezes na fila do banco, e o Marlon contou a história dele da fila do banco na nossa live, né? E aquela coisa, aquela contaminação, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Que eu falo, quando a gente sai de casa, a gente tem que fazer a nossa preparação espiritual. Porque a gente vai na rua, vai para a rua, por exemplo, ou qualquer coisa que você for fazer, você tem que estar em sintonia, você tem que estar atento. Até quando vigiar e orar. Aí você vai, por exemplo, numa fila de banco, você está ali esperando, pausa tranquilamente, não como o Marlon, que estava impaciente aquele dia, e aí você está ali aguardando a sua vez, quando chega alguém atrás meio esbaforido. E a pessoa já começa a reclamar. Ele, com aquela reclamação, ele contamina a fila inteira. Aí fica a fila agitada, parece que aí demora mais ainda para passar. Então, se a gente não se policiar, entramos naquela vibe, naquela energia, e a gente carrega, né, porque os nossos pensamentos atraem um monte de pensamentos semelhantes e também espíritos que estão vibrando na mesma intensidade, na mesma sintonia. Então, a nossa vigilância tem que ser constante. Com certeza. E isso que você falou dos espíritos é muito importante, né? Porque eu brinco que às vezes o espírito esquece o que ele mesmo acredita, né? Então a gente às vezes fica assim, não vou falar isso pra ninguém, não, porque senão as pessoas vão me julgar, ou porque senão eu vou me aproximar de gente que tá nessa vibe, eu não quero me aproximar de gente assim, não. Só que só de você estar pensando, você está se aproximando de espíritos assim, Sim. né? Então, assim, a nossa vigilância tem que ser constante mesmo. E aí eu falo, são duas perguntas que a gente fala do Livro dos Espíritos, que a gente tinha que trazer assim, digamos, cada espírita na testa, né? Para olhar para o outro e já ver, né? É a 459 e a 911, né? São as duas mais importantes, na minha opinião, mas mais importantes, todos dentro do Livro dos Espíritos, mas essas duas, a 459, né? Se interfere os espíritos em nossas vidas, né? Muito mais do que a gente pode imaginar. De ordinário, podemos dizer que vos dirigem. Então, olha a responsabilidade dos nossos pensamentos. Se a gente às vezes acha que o pensamento é nosso, de repente não é nosso. Eu tive uma ideia. Né? Realmente, às vezes precisa analisar que ideia que você teve. Né? Às vezes você não foi bem intuído. Por isso que a ligação mental era muito importante. Então, o que a Cleia falou assim? Não, acho que eu não vi o que ela escreveu acima. Não vi o que ela escreveu aqui. Não se que mais se limpa, mas o que menos se suja. Esse pensamento cabe nisso. O que menos contamina. Eu não peguei, acho que é o conjunto. Mas tudo bem, o pessoal deve estar falando. Ela está falando que, tipo assim, o que está mais limpo não é necessariamente o que mais limpo, é o que menos suja, né? Sim. Seja. É uma mensagem do Chico, inclusive. Limpo, menos suja, né? Sim. Então é realmente isso, né? Que a gente tem que ter essa ideia de estar menos. Não adianta, gente. Não adianta a gente passar 6 dias da semana fazendo um monte de pensamentos ruins, fazendo comentários negativos sobre os outros e tudo mais. Aí, de repente, chega no sábado, vai para o centro espírita e acha que se limpou. Pronto, gente, agora tô renovada a semana inteira. Aí chegou no domingo e já começa a sujar de novo. Não, a gente tem que, na verdade, se esforçar para não se sujar tanto durante a semana. Aí a gente não vai precisar limpar. Né? Eu vou fazer a minha culpa aqui nessa questão aí, muito pontual. Inclusive, eu fiz uma palestra numa casa espírita aqui em Araraquara, e uma das únicas casas que voltou presencial, com toda a questão de isolamento e tudo mais. E eu falei exatamente nessa situação das pessoas, que é uma casa que está fazendo, faz um tratamento espiritual, e eu fui lá fazer uma pequena palestra de 20, 30 minutos. E eu falei assim, não adianta nada, vamos supor, você vir aqui na casa espírita, você faz o tratamento espiritual, você toma o passe, toma água fluidificada, e vai lá fora e se contamina. Como vamos supor, você chegou do fim do dia, suado, transpirado, né? Tudo sujo, a sua roupa, né? Porque você trabalhou. Aí você chega, então, vamos supor, fazendo o paralelo na casa espírita, você vai, você toma um banho, fica refrescadinho, tudo lindinho, maravilhoso, põe uma roupa limpa, perfume, aí você sai lá fora, passa um caminhão e espirra barro na tua roupa. E eu falei tudo isso, né? Falei, nossa, saí perfeito, né? Bonito da casa espírita.
Aí eu acabei de chegar, cheguei para fora da casa espírita, recebi um telefonema, fiquei tão irritado, falei, nossa, eu caí exatamente naquilo que eu falei. De nada adianta a gente ir lá se você não se transforma por dentro, né? É verdade. E isso que você falou sobre a questão da palestra é muito interessante, porque eu sempre ouvi uma frase do Santo Espírito quando era mais nova que era assim: quando a gente fala alguma coisa, o primeiro ouvido que ouve é o nosso. Então, quando a gente fala alguma coisa numa palestra, ou em algum movimento de arte, no Centro Espírita, no geral, nós somos os primeiros que estamos ouvindo essa mensagem. E será que a gente é o primeiro para absorver a mensagem também? Ou na hora de absorver a mensagem, a gente fala assim, não, essa mensagem não era para mim, não. Eu fui só um instrumento, a mensagem é para os outros. Outro dia eu fiz assim, eu fiz a leitura de Não Estrague Seu Dia, até falei na live. Eu estava até sozinho na live. Falei, engraçado, quando eu estava tão bem aquele dia, eu falei, nossa, eu escolhi essa mensagem, não sei porquê. Estou tão bem, acho que deve ser alguém que vai precisar dessa mensagem. Mas olha, antes da live, se você soubesse como eu me irritei, antes, né? Aí eu falei, né? Aí fiz a minha culpa também. Por quem será que era aquela mensagem? É para os outros? É. É sempre para os outros, né, Evelyn? É sempre para os outros. Então, os outros que nos melindram, né? O outro que precisa. Né? O melindre, então, vem dos outros para a gente, né? Não é a ressonância em nós. Por que eu me melindro? Porque eu tenho ressonância com aquilo. Melindre veio dos outros. Foi eu que botei esse melindre em mim, não. É. Foi dos outros. É que nem a questão da culpa. Live sobre decepções, né? E aí a gente fala, a página dizia pra gente no final o seguinte: decepção, no fim das contas, a gente não se decepciona com o outro, a gente se decepciona com a gente, com a imagem que a gente criou do outro. A decepção não tem nada a ver com a outra pessoa. Tira isso da sua cabeça. A mesma coisa é o melindre. Você não se melindrou pelo que o outro disse. Você se melindrou pelo que você estava esperando que ela dissesse. Sim, que ele te aplaudisse. Parabéns, né? Eu adorei essa ideia que você deu. Vamos colocar em prática 100%. Aí você fica, né? Se você mudar uma vírgula da minha frase, mas por que você pôs essa vírgula? Fica tão bom um ponto aqui em vez de uma vírgula. Eu lembrei, até falando a questão da culpa, eu até mencionei uma vez na live de vocês, né? Vocês estavam discutindo uma questão da culpa, eu falei, fiz aquela questão muito pontual, né? Que a pessoa quer se eximir da culpa e fala assim, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Assume que a culpa é dele, né? Só que ele já... A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. É que nem aquele ditado, né? Que fala assim, olha, o meu maior defeito é a humildade. Isso vale pra gente pensar, porque às vezes a gente se acha humilde. Que às vezes a gente se acha... Eu sou perfeccionista demais. Meu defeito é que eu sou organizado demais. Isso aí para entrevista de emprego, né? Que você tem que usar, né? O pessoal adora fazer entrevista de emprego. Eu já fico. Amado. Qual que é o seu... Você tem algum vício? Eu sou workaholic. Só que se ele for pegar uma empresa que tem o perfil mais... como é que fala? Mais emocional, não vai ser muito bom para ele, né? Por isso que tem que ser sincero nas suas expressões. Que ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? É porque você vai chegar uma hora que você não vai mais saber se reconhecer, você não vai saber quem você é, né? Você vai perder sua essência. Aí eu te pergunto, vale a pena perder sua essência por um emprego? Por uns amigos? Eu particularmente acho que não. Porque, sei lá, se você está deixando de ser você para se encaixar num grupo de amigos, você está deixando de conhecer talvez um grupo de amigos que seria mais a sua cara, né? A Babi colocou aqui, tem orgulho de ser humilde. A Babi é engraçadinha nessa parte, ela quer ter orgulho de ser humilde.
Então, eu acho assim, essa posição, né, que a gente leva, a gente não pode, eu falo, o máximo que a gente pode ser sincero e autêntico nas nossas expressões, principalmente com a gente mesmo, né? Não só para os outros também, mas com a gente mesmo. Sermos sinceros, sermos verdadeiros naquilo que a gente fala, né? Como Jesus falou, né? Seja se eu falar sim, sim, não, não. Eu vou falar uma coisa só para te agradar? Eu vou falar uma determinada, vou manifestar um pensamento só para ser aceito por um determinado grupo? Então é importante que a gente seja autêntico na nossa manifestação, na nossa expressão, porque se você vai mudar só para ser acolhido por um grupo, você não está sendo verdadeiro e vai te fazer mal. Você está anulando a tua essência, como você falou. E isso atualmente já é quase que comprovado, digamos assim, com esse fenômeno das redes sociais, né? E essa coisa toda da contemporaneidade, as pessoas que mais têm feito sucesso, não só dentro das redes sociais, mas nos trabalhos, que mais conseguem cativar as pessoas, são aquelas que são autênticas. São aquelas pessoas que você não vê ninguém igual a elas, né? Que você olha para fulano e fala assim, cara, essa pessoa não tá tentando imitar ninguém, ela simplesmente é quem ela é. Porque isso conecta. A gente, como ser humano, sabe ver quando outra pessoa está sendo sincera. A gente sabe ver quando ela está sendo honesta com ela mesma. E isso conecta a gente. Você faz um outro tipo de ligação, né? Não é das palavras, é do sentimento. Isso flui de forma diferente. É uma coisa muito, muito gostosa, né? Porque quando você conversa e fala a mesma linguagem, você não está, por exemplo, não estou aqui querendo conquistar alguma coisa com determinada pessoa, ou, por exemplo, querer que você venha para o meu time, ou que você venha fazer, querer que eu faça uma coisa para você. Então, não há interesses por trás disso. Então, quando você fala essa linguagem com a sinceridade, você traz uma empatia, uma conexão que foge aos interesses da Terra, né, que a gente fala. É verdade, é verdade. O que mais nós podemos falar dessa mensagem que nós já não falamos? Olha, a gente falou bastante. Eu acho que eu me lembro também, assim, eu já não estou mais com a mensagem aqui na minha frente, mas acho que eu me lembro que eu tinha pensado da gente falar foi isso. Oi? Então, eu achei assim... Comentários, pessoal. Ela só colocou assim, eu só coloquei uma questão muito pontual, né, que só para finalizar nessa questão, que melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Aquilo que a gente já fechou, né, já falou mesmo. E no final ele finaliza dizendo assim, quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro, né? Você se fere e você acaba ferindo o outro também. Então nós somos, em vez da gente ser espinhos, vamos ser, né, as pétalas da rosa, que além de perfumar, envolva cada um de nós, né? É isso aí. Então. A gente tem esse olhar, né? Porque eu acho que o mais importante quando a gente lê esse tipo de página é a gente entender, como a gente já comentou aqui durante nossa live, que ela é pra gente, antes de tudo, né? A gente está ouvindo essa página não é por acaso. Não. Então, assim, quando a gente fala de melindre, a gente não tem que falar sobre o outro. A gente está falando sobre a gente. A gente está falando sobre a forma como a gente fala e pela forma como a gente recebe. O que o outro faz é com ele, né? Importante isso mesmo, esse lado... Eu falo, a reflexão, ela faz essa colocação para a gente, porque às vezes você só lendo, você não consegue abstrair tudo aquilo. Eu falo uma coisa, você fala outra, de repente surge um comentário, e a gente consegue daí ouvir o conjunto, né? Porque, por exemplo, eu estou falando, diferente de só quando a gente lê o texto, às vezes a gente precisa ouvir. Então, falar, você falando também, a gente vai interagindo e a gente vai refletindo sobre aquilo que a gente leu. E aquilo vai interiorizando. Quando se deparar numa situação dessa, fala, poxa, lembra daquela live que a gente participou, eu e o Aloysio? Olha,
Será que eu estou sendo orgulhosa? Será que eu estou me melindrando por uma simples opinião diferente da minha? Porque não existe unanimidade, né? Nem Jesus foi unanimidade. Que dirá nós. Quem dirá nós? Evelyn, é isso aí. Nós estamos praticamente com 10 minutos antes que o Instagram nos derrube, e realmente derruba, porque o pessoal falou, às vezes passa para 1h10, olha, todas as lives que eu fiz assim, que estourando aí, chegando para numa hora, 28, 27, 26. Aí eu acabo tendo que me despedir rapidamente das pessoas. Então nós temos 10 minutos, dá para a gente ir finalizando tranquilamente, né? Você gostaria de colocar mais alguma coisa? Sobre a página, não, só queria mesmo agradecer pela chance de a gente estar aqui, de a gente ter essa conversa, né? Pessoas diferentes, num horário diferente. Mas realmente foi muito legal estar aqui, o pessoal comentando. Obrigada para quem assistiu, que participou aí. Eu acho muito legal a participação das pessoas nos comentários. Ela realmente dá uma nova vida para a live, né? Dá uma nova vida para a nossa reflexão. Então é isso. Acho que foi isso só. E tem uma outra coisa que eu quero falar, olha, você já se sinta convidada para participar do projeto que a gente está fazendo. Não é nosso, já falamos várias vezes, é um projeto que foi criado por nós, mas é aberto para todos. Que nós vamos estar dando início dia 1º de dezembro, sempre às 8h15 da noite, não sei como que você tem compromisso à noite, mas vai ser de segunda a sexta, das 8h15 provavelmente até umas 15 para as 9. Para não atrapalhar o horário do home office, vai ser meia hora, e a gente vai estar, no primeira semana a gente vamos estar em duplas. Eu, a Flávia, a Babi e o Anderson, e depois da primeira semana nós vamos estar trazendo também amigos convidados para vir refletir com a gente. Vai ser às 8h15, de segunda a sexta, já se sinta convidada para estar com a gente. Esse projeto provavelmente vai pegar de dezembro e janeiro. Então, se você não puder em dezembro, em janeiro, e fica também, volto a insistir para você voltar para o home office, que a sua participação no home office é muito importante. Eu vou lá de carteirinha, já falo para você lá, eu sento na primeira fila. Vai deixar, eu vou. O home office já tá. Vai acontecer, gente. Quando eu falo que eu vou, é porque eu vou. Eu sou aquela pessoa que, tipo assim, você me manda mensagem, eu demoro um tempo a responder. A pessoa vai ficar assim, ele tá me ignorando, mas eu não tô. Eu sou uma pessoa que demora. Mas eu respondo. E é a mesma coisa, se eu falei que eu vou no home office, eu vou. Inclusive, tá prometido que vou ainda em dezembro, né? Antes do 2020 acabar, vou estar lá pelo home office de novo. E assim, mesmo com a faculdade de noite, se tiver uma oportunidade de participar do projeto, pode deixar que a gente vai também. Ótimo. E aproveita, fala do horário da live de vocês também, né? Divulga também, né? Sim. Então, gente, para quem está assistindo, lá no Espiritude, a gente também faz live de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, a gente já começar o dia. A gente normalmente lê o livro Caminho Seguro, do Lorival Lopes. Eles têm páginas menores e diferente de outras lives, a gente talvez não tenha um foco assim tanto no estudo doutrinário. Obviamente tem a página com a mensagem que é doutrinária, né? Mas é uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais divertida, porque o Marlon, a gente é desse estilo mesmo. Então, se vocês quiserem, aparece por lá qualquer dia, vai ser muito legal ter vocês lá. E se vocês não conseguirem aparecer pelas 8h30, todas as nossas lives ficam salvas no nosso IGTV. Então é só você entrar lá no perfil Espírito de On e pode assistir. E começa, na verdade, às 7h15 com a Gabriela, no Cientista Espírita, às 8 horas a Monique, às 8h30 o Espírito de On, Evelyn e Marlon, 9h30 Aprendiz do Evangelho, 10 horas o Espiritista Nerd, e aí depois da parte da tarde entra a Flávia, Amiga Espírita, 1h30, às 3h30 normalmente o Anderson, ou às 9h30 da noite, dependendo do dia, às 4 horas o Aprendiz com a Lavínia, fazendo minutos com Joana de Ângeles, às 5h30 eu, às 19 horas a Babi, pelo Ser Espíritas, terças, quinta, hoje por exemplo, e sábado, e às 22 horas o Jardel, Locutor Espírita. Então, gente, quem quiser vir para esse time, tem vários horários disponíveis também,
para vir para fazer esse É trabalho. praticamente uma TV. É. Da hora que você estiver livre, tem live. A TV do bem, né? TV do bem. É. Isso aí. Olha, e aí qual que é a frase, né, Evelyn? Você não falou a sua frase. O Marlon chegou, falou, você não falou. Então, fale a frase fantástica do espírito de On. A nossa frase é para vocês não esquecerem, para vocês lembrarem sempre que mar calmo não faz bom marinheiro. Não faz, gente. Essa frase foi por tantas quedas. A Marina está perguntando, não, a amiga do Anderson já terminou, da Juventude Espírita Meimei, já terminou às 12h30. Ela já terminou. E a Livânia está dizendo que a Laura vai fazer de segunda e terça em dezembro as suas lives. Esperamos a Laura Lins também com as suas lives, que ela está devendo, né, Livânia? Está devendo live para a gente, sim. E esse às 20 horas, perfeito, Livânia. Olha, e esse bordão, né, do Marlon, foi cada vez que ele entrava no home office, dava uma queda lá. Aí o Vitor falou para ele, Marlon, mar calmo não faz bom marinheiro. E aí acabou que essa frase serve super pra gente, né? Porque todo dia aparece uma dificuldade, eu acho que a gente acaba tendo que lembrar que realmente mar calmo não faz bom marinheiro. A gente precisa da dificuldade para ele seguir mais forte. E no dia que ele fez, que estava aqui comigo, né? O meu celular pulou do tripé. E aí ontem, foi a mesma coisa que aconteceu. Ele pulou, eu estava sozinho, né? Até a Gabriela achou que fosse que eu tivesse caído. Ela machucou. Eu falei, não, só o celular que pulou. E hoje foi no da Flávia que aconteceu isso. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe cai ao vivo, né? Com certeza. Evelyn, olha, estamos chegando no finalzinho aqui, antes que o Instagram nos derrube. Eu só posso ter uma palavra muito para te dizer. Gratidão, prazer enorme te conhecer, assim, virtualmente. E com certeza a gente vai se encontrar presencialmente, essa turma, essa galera toda, que eu tenho um carinho, eu tenho um amor muito grande por todos vocês. Eu tenho... Olha, é uma coisa incrível. Tá? Agradeço de coração que você está aqui com a gente. Tá? E 8h30 da manhã, quer ver mais Evelyn? Vai lá, 8h30 da manhã com o Marlon no Espírito de On. É isso, eu que agradeço de verdade pelo convite. Muito legal estar aqui, poder estar em outros lugares, né? Ampliando a zona de conforto, como a gente falou hoje, né? Eu não acho que é sobre sair dela, é sobre torná-la maior também. É sobre estar em outros lugares e se fazer confortável lá também. Então, mais uma vez, muito obrigada. Gente, muito obrigado a todos. Uma boa noite, muita paz, uma noite recheada de estrelas a iluminar os nossos mais belos sonhos. Até amanhã, às 5h30 da tarde, com mais um Refletindo com Chico Xavier. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.